Não tem como. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça, o irmão falou do preventivo aí, pela graça sois salvo, mediante a fé. Por meio da fé. Mas veja, o mediante, por meio, essa fé é de quem? O senhor lembra como continua o versículo? Lembro, vou terminar de citar. Então vai em frente. Pela graça sois salvo por meio da fé. Agora, olha a dificuldade de interpretação de alguns. Veja, por meio da fé, isto não vem de vós. Alguns pensam, atribuem isso não vem de vós à fé, como se a fé fosse dada por Deus. Entendeu? Agora, pela graça sois salvo. Percebe que a expressão relacionada à salvação é que não está ao alcance do homem. Como o homem que é o efetuaria sua própria salvação? O que é o isto? O isto é pronome demonstrativo. Eu sei. Está demonstrando o que? Está demonstrando a primeira expressão, que é a salvação. A salvação não vem do homem. O predestinacionista ensina que a fé é dada por Deus. Não. Ele fala assim, ó. O texto diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Isso aí é um processinho. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé, no grego, é palavra feminina. A graça, no grego, charis, também é palavra feminina. O isto não é palavra feminina nem masculina. Na língua portuguesa, querido. Na língua portuguesa. Na língua grega. Há dificuldades de tradução. O Novo Testamento foi escrito em grego. Sim. Então, o isto que aparece lá não é feminino, então não se refere à fé e não se refere à graça. Mas deixa eu falar para o senhor. E não é masculino também. Só que então, o isto... a que se refere o isto? Pela graça sois salvas mediante a fé e isto não vem de vós. Se refere a quê? O isto, sendo neutro, se refere a todo o processo. Agora você falou a palavra certa. Isto é neutro, né? Masculino e feminino. Deixa eu terminar. O neutro, o isto, se refere a quê? A todo o processo anterior. Então, o processo de salvação pela graça mediante a fé é o isto. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo é claro como o meio-dia. O texto está dizendo que não é a graça, não é a fé, não é a salvação, é o processo todo, o processo de salvação pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós. Então, o senhor, de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, querido. O senhor acredita, assim, o senhor acredita que o mais miserável pecador, Deus resolve salvá-lo? Não precisa nada dele. Responde para o nosso telespectador. Se Deus... Não entendi a pergunta. Como é que é? O mais miserável pecador. Deus o salva baseado só em sua vontade. Não precisa de nada desse pecador. Exatamente. Deixa eu explicar. A salvação ocorre assim. É segundo o beneplácito, o livro de Efésios fala. A salvação é segundo o beneplácito da sua vontade. Porque nenhum homem planejou a salvação, pastor. Exatamente. Essa é a fonte primária da salvação. É o beneplácito da sua vontade. Então, como é que Deus faz? Deus quer salvar o pior dos pecadores. Ele fez isso, ele salvou o apóstolo Paulo. É o pior dos pecadores. E ele fala que ele era o pior dos pecadores. Como é que Deus age? Deus, então, começa a atuar no coração desse homem, anulando sua vontade? Não. A Bíblia diz que quando o Espírito viesse, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a trabalhar naquele coração. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, a Bíblia diz o seguinte, olha, Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que significa isso? Paulo estava resistindo a essa atuação da graça por um tempo, mas Deus foi trabalhando. Até o momento em que Deus o convenceu plenamente, docilmente, respeitando o seu querer, e Paulo quis. Então é assim que Deus age quando ele quer salvar alguém. Isso. Claro que ele quis. Eu também quis. Por exemplo, nenhum calvinista anula o querer. O que acontece é que o querer, ele é trabalhado por Deus. A questão é outra, pastor. Um pecador entra na igreja. A questão, pastor, não é o querer. Não é esse o problema. O problema é porque Deus convence alguém. Mas tem que decidir, querido. Ele decide, ele quer. A questão não é essa, ele virou pastor. Arminiano. Pastor, o senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. Ele vai falar agora que isso só funciona para os eleitos. O senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, todo crente, ele quis crer.
Todo crente, ele decidiu crer. A questão não é essa, a questão vem antes, pastor. A questão é por quê? Qual é a fonte que trabalhou nele para que ele decidisse de si mesmo? Qual é a fonte, a influência que foi exercida nele para que ele, num dado momento da vida, ele se rendesse como Paulo fez? Fora essas pessoas... Nós cremos que essa fonte é Deus. Ele trabalha na pessoa de modo soberano. Agora a questão é, por que ele faz isso em alguns e em outros não? Essa é a questão. Por que Deus trabalhou no apóstolo Paulo resistindo e ali, até o ponto que Deus jogou ele no chão e aí ele creu? Por que Deus fez isso com ele e não fez com Caifás, por exemplo? Por quê? Paulo também não queria. Paulo também era cruel. Paulo também tinha o coração duro. Paulo também era sanguinário. Foi o pior. Paulo foi pior do que Caifás. Foi pior, mais sanguinário, mais assassino, mais perseguidor, e Deus o rendeu. Por que essa atuação da graça que atuou em Paulo não atuou em Caifás? Porque a resposta teológica, bíblica, reformada, presente não só em Romanos, mas nos evangelhos, em toda a Bíblia, é o seguinte: Deus escolheu alguns. Por que ele escolheu Paulo e não escolheu Caifás? Eu não sei. Eu tenho que me curvar e dizer: Senhor, eu te louvo, porque a sua graça me alcançou de modo fantástico. Porque o Senhor não acredita que foi porque Caifás não aceitou a graça de Deus na sua vida. Paulo também não aceitou, pastor. Foi necessária uma atuação especial nele. O senhor acha que a vontade de Deus pode ser resistida até o fim? Não, mas tem um detalhe. Pergunta para Jonas. Não, mas entra um pecador, se a vontade de Deus pode ser resistida até o fim. Entra um pecador na igreja. O pregador ministra a palavra, cheio da graça, de conhecimento e de unção. O senhor entende que o Espírito Santo não convenceu aquele pecador? Não convenceu. Não convenceu. Olha que dificuldade, né? Por que dificuldade? Essa é a diferença. Ele faz o que ele quer, pastor. Ele quer endurecer, ele endurece. Mas aí, pastor, tem um outro detalhe. Ele faz o que ele quer, o calvinismo e o predestinacionismo faz uma certa confusão em confundir o predestinacionismo com a soberania. As duas coisas terminam se tornando uma só. Mas são? Não, senhor, veja bem. Ele predestina porque é soberano, pastor. A predestinação, ela é presciente para o calvinista. Ele vai dizer que não. Ela é presciente. Para o arminiano. Para o arminiano. Não. Veja bem. Sim. Pastor, a predestinação é baseada na presciência para os arminianos. Para os arminianos. Para os calvinistas, não. Até porque a predestinação para os arminianos, que eu não sou, com relação a dois grupos, é Israel e igreja, e não ao indivíduo. Isso, pastor. Veja bem, a soberania de Deus, pastor. A Bíblia diz. Não, a Bíblia fala claramente, pastor. A Bíblia diz claramente, a soberania de Deus deixa eu só terminar e o senhor fala. Veja bem. Poucos são escolhidos. A soberania de Deus, ela opera no momento em que Deus quiser, como Ele quiser, porque Ele é soberano. A soberania de Deus é uma das demonstrações do livre-arbítrio divino. Ele opera quando quer. O calvinista, o predestinacionista, pega o caso de Paulo, que foi escolhido do ventre da mãe, em Gálatas capítulo 1, verso 15 da Epístola aos Gálatas. Pega o caso Jeremias, mas não se apercebe de que isso são casos isolados, pertinentes à soberania divina. Se Deus é soberano, Ele age quando quer, como quer. Então não vale nada. Não, peraí. Pastor, quando a gente fala isso, como é que fica o Salmo 139? Só valeu para o autor do Salmo 139, aquilo que está escrito lá, que Deus escreveu todas as coisas no livro dele, desde que a pessoa estava sendo formada no ventre? Eu acho que não, pastor. Aquilo está escrito. É onisciência divina. O senhor é um estudante da onisciência. Então. Isso é onisciência, amado. Sim, só que o texto não diz só que Deus viu ele lá no ventre. O senhor acha que Deus não conhece os mínimos detalhes da nossa existência? Cada detalhe. Da nossa existência. Jeremias e Paulo não foram escolhidos desde o ventre. Além dele tem também o João Batista, né? Que foi pré-anunciado igual Jesus, antes de ser concebido e tal. Não são exceções, são demonstrações de que Deus sabe exatamente tudo o que vai acontecer com as pessoas que vêm a esse mundo. Não, saber, aí é uma questão de onisciência, mas só que a onisciência de Deus, a onisciência de Deus, ela não anula a liberdade de decisão do ser humano. Não, tudo bem. Mas a gente vai discutir... Nem a onisciência da onipotência, nem a presciência de Deus. Nenhum sistema diz que a vontade é anulada. Não. Os sistemas dizem, teológicos, que a vontade é trabalhada. A Bíblia fala assim, o senhor falou que todo mundo é predestinado. Pastor, essa afirmação é de uma distância de anos-luz do que a Bíblia ensina.
Desculpe, pastor. Mas a Bíblia diz expressamente... Todo mundo é predestinado? O senhor falou aí que todos são predestinados. Pastor... Todos predestinados? Eu sou contra a predestinação individual. Ok. Então, olha o que diz a Bíblia. O senhor falou que é contra a predestinação individual. Pastor, olha o que a Bíblia diz. Sou contra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O senhor se remeteu a uma ideia muito escatológica, amado. Pastor, mas salvação estou falando da seleção final. Sim, ela é escatológica. Ela vai ter um desfecho toda salvação final. É escatológica, pastor. Não. A salvação mas veja bem. Nós estamos caminhando para ela. O senhor entende que todos que estão na igreja serão, por exemplo, arrebatados? Eu sei que os dois creem no arrebatamento, não creem? O senhor crê que todo o cristianismo hoje... Se forem salvos, sim. Sim. Mas porque tem alguém na igreja... Sim. Vocês dois vão concordar no arrebatamento e eu vou discordar de vocês dois. Vocês são dispensacionalistas e eu não sou. Né? Eu creio que a igreja passará pela grande tribulação, porque isso está escrito na Bíblia no arrebatamento também. Creio no arrebatamento. Mas depois da tribulação. Depois da tribulação. Você é premilenista histórico. Só, gente. Isso. Mas o premilenismo histórico não tem problema, não. Só. Eu não vejo grandes problemas com o premilenismo histórico. Eu acho até legal, né? Acho até atraente, para ser sincero. Não sou, mas até acho legal. Nada mais que atraente. Agora, uma coisa certa. Quem vai ser arrebatado são os crentes. Então, existe um aspecto escatológico da salvação, é claro. Ela tem que ter impregnado nela, evidentemente. Deixa eu